que se encontra em Salmos 46. Salmos de número 46. É um salmo bastante conhecido, mas é a palavra que Deus colocou no meu coração nesta noite. Quero ser breve, mas vocês aí vão curtindo e compartilhando. Amém, meus amados? Que diz assim a palavra do Senhor. Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rungem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, meus amados? Só até aqui. Com base nesse salmo aqui, a palavra do Senhor fala que esse salmo ele foi escrito em um tempo de angústia, em tempo de tribulação, em tempo de dor. Nessa época, diz a palavra do Senhor que Israel se encontrava passando por muita aflição. Esse salmo foi escrito em momentos de luta e sofrimento. E esse salmo aqui ele foi escrito pelos filhos de Corá. E diz a palavra do Senhor que Deus ali inspirou os filhos de Corá a escrever esse salmo, porque esse salmo seria como escudo, esse salmo seria como refúgio, esse salmo seria como grito de guerra a favor do povo de Israel, para consolar, para fortalecer o povo de Israel. A palavra do Senhor nos diz que naquele tempo, no tempo em que esse Salmo 46 foi escrito, Israel estava vivendo sob cativeiro, Israel estava vivendo em declínio espiritual, Israel estava vivendo conforme a idolatria que havia entrado dentro do povo de Deus, no meio de Israel, através de uma nação que estava oprimindo Israel, que era a nação da Síria, onde ali o rei da Síria chamava-se Senaqueribe. Então essa nação estava de posse ali de Israel, o qual eles estavam então fazendo Israel adorar outros ídolos. Diz o texto que cada cidade de Israel encontrava-se um ídolo, que era um dos ídolos voltado para que era ídolos da nação da Síria. E diz a palavra do Senhor que naquele tempo entrava reis e saía reis, mas nesse tempo aqui do Salmo 46, diz a palavra do Senhor que quando o rei Ezequias assumiu o trono em Israel, uma das coisas que o rei, primeiro que ele colocou no seu coração, foi destruir, quebrar todos os ídolos que havia em todas as cidades de Israel. Então o rei Senaqueribe convocou-lhe os seus soldados para ir em cidade quebrar todos os ídolos que estava afastando o povo de Israel de Deus, estava fazendo o povo pecar, estava fazendo o povo perecer, tanto espiritualmente como fisicamente. Por quê? Porque o povo, como eles estavam adorando outros ídolos, eles não oravam a Deus, então eles esqueceram do seu Deus. Então quando a nação esquece do seu Deus, o que acontece com essa nação? Essa nação é voltada a perder guerra, a perder batalha. Essa nação é voltada para a sua própria destruição. Então a nação de Israel estava perdendo batalha em todas as vezes que eles entravam em batalha, eles estavam perdendo batalha, porque eles não estavam adorando ao Deus de Israel. E diz a palavra do Senhor que o rei Ezequias então convocou todos os seus homens ali para ir de cidade em cidade, quebrar todos os ídolos, quebrar tudo.
destruir tudo e fazer com que o povo de Israel se voltasse para Deus novamente, fazer com que o seu povo se voltasse para o seu Deus. Essa é o propósito de Deus desde o princípio, desde o início lá do Velho Testamento. Desde então Deus vem pelejando com o povo de Israel. Quando o povo de Israel se voltava para Deus, Deus abençoava a nação, Deus abençoava a terra, Deus abençoava eles. Mas quando essa nação, Deus abençoava eles, que em qualquer guerra que eles entravam, Deus fazia eles vencer. Mas quando a nação de Israel esquecia do seu Deus, começava a pecar, começava a se voltar para ídolos, começava a fazer coisas que desagradavam a Deus, Deus fazia eles perder batalha, Deus fazia eles serem envergonhados. Então, Deus sempre lutando, pelejando a favor de Israel. Mas o nosso Deus, ele é longânimo, ele é misericordioso, ele é bom. Mas a misericórdia de Deus, ela dura um certo tempo. Assim não é diferente nos dias atuais. Deus vai dando corda, vai deixar o nome fazer o que ele quer. Mas quando Deus começa a provar, quando Deus começa a cobrar deste povo o seu pecado, aí o povo começa a gemer e chorar. Eu quero te dizer que Deus, ele é amor, mas ele é justiça. Deus, ele é amor, mas ele é fogo consumidor. Deus não tem parte com o pecado. Deus não tem parte com o pecador. Deus, ele não tem compromisso com quem não tem compromisso com ele. Então, quando Israel deixava de acreditar em Deus, deixava de se voltar para Deus, eles padeciam, eles gemiam. Deus permitia eles cair na mão dos seus inimigos e ali eles sofriam todo tipo de humilhação e sofrimento. E assim é o que acontece. Quantas pessoas que se esquecem de Deus estão aí perdidas, sofrendo, totalmente sendo derrotadas, passando por diversas situações, porque o próprio Deus permitiu. Por quê? Porque nós estamos aqui anunciando salvação, nós estamos aqui pregando essa palavra, nós estamos aqui anunciando Cristo, mas as pessoas não querem ouvir, as pessoas têm coximão no ouvido, as pessoas não têm interesse, as pessoas só querem bênção. Tem muitas pessoas do mundo que falam assim, Deus é comigo, mas eles estão lá prostituindo, bebendo, fazendo coisas que desagradam a Deus e acha que Deus é com ele. Deus não é com essas pessoas, não. Deus deixa esses povos do mundo aí à mercê. E aí eles fazem, quebram a cara, sofrem, vivem na sarjeta. Mas aquele que se volta para Deus, aquele que se coloca na presença do Senhor, Deus, ele abençoa, Deus, ele prospera, ele guarda, ele cuida. Deus é pai de todos. Deus não é pai de todos, não. Deus é pai apenas dos que são filhos dele. Como nós nos tornamos filhos de Deus? Nós só nos tornamos filhos de Deus a partir do momento que nós levantarmos a nossa mão e confessarmos a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Aí sim nós passamos a ser filhos. A partir do momento que nós nos entregamos ao Senhor, aí sim nós temos o título de filho. Mas o mundo que se diz filho de Deus não é, não. Eles têm essa ilusão na cabeça, essa mentira que o diabo implantou na mente deles, que eles são filhos, e não são. Só é filho quem tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Só é filho aquele que confessa a Cristo. Só é filho aquele que abandona o pecado. Só é filho aquele que está voltado totalmente para Cristo. Só é filho aquele que se derrama diante do Senhor. Aquele que abandona o pecado, aquele que deixa os seus caminhos pecaminosos. Só é filho aquele que se prostra diante do Senhor, reconhecendo Deus como seu Senhor. E andando em verdade, em sinceridade e renunciando o pecado. Aqueles que não voltam para Cristo, ele não é filho. Isso é mentira do mundo, achando que todos são filhos, e não são. Só é filho aquele que se rende a Cristo e reconhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida e anda agora em retidão, anda agora em verdade, abandonando o mundo e o pecado. Amém, meus amados? Vão entrando, curtindo e compartilhando a live, por favor. Então, neste momento, o povo de Israel estava até uns achando bom, outros assustados com o novo rei que havia entrado, porque esse novo rei deu um decreto, era para quebrar tudo, quebrar toda a cidade se preciso for. Onde estivesse estátua, onde estivesse imagem de deuses pagãos, de ídolos diabólicos, era para quebrar tudo e o povo tinha que se voltar para Deus. Ou se voltava para Deus,
ou então iria arcar com as consequências. E assim Deus usou então o rei Ezequias para trazer de volta o desejo do povo de se voltar para Deus. Então Deus usou o rei Ezequias para fazer esse trabalho, essa obra. E ali o povo então começou a invocar o nome do Senhor, o povo então começou a buscar a Deus em oração, começou a adorar a Deus. E no meio de tudo isso, o rei da Síria, quem era a Síria? A Síria foi a nação mais perversa que existiu. A Síria sempre foi a nação inimiga de Israel. A Síria era uma nação que por décadas sempre perseguiu o povo de Israel. A Síria era uma nação perversa. Entrava rei, saía reis e continuava na perversidade, continuava perseguindo o povo de Deus, continuava perseguindo Israel. A nação de Israel era alvo de inveja, era alvo de ódio das demais nações, e não é diferente. Assim como nós somos, hoje, quem nós somos? Nós, servos de Deus, nós servimos a Deus, andamos conforme a sua palavra, buscamos a presença dele, oramos, pedimos perdão para Deus o tempo todo, e com isso o inimigo runge como leão, bramando como leão, procurando, tentando nos tragar. Por quê? Porque nós somos diferentes, nós buscamos a presença do Senhor, tentando andar conforme a vontade do Senhor, mas com isso o inimigo se levanta, mas eu quero te dizer que ele se levanta para cair. Satanás só tenta contra a nossa vida para ser envergonhado, porque aquele que está conosco é maior do que aqueles que estão no mundo. Ou seja, quem está na vida do homem de Deus, de uma mulher de Deus, é o próprio Espírito Santo, é a pessoa bendita do Senhor. Então é o Senhor que guerreia por nós, é o Senhor Jesus que batalha por nós. Então Israel estava agora se voltando para Cristo, estava se voltando para Deus, estava orando, consagrando, adorando a Deus, e tinha abandonado ali os seus ídolos. Então Israel estava vivendo nessa plena comunhão com o Senhor. Mas o rei da Síria, que era o rei Senaqueribe, muito incomodado ficou com essa atitude então do rei Ezequias. Ficou tão irado que ele enviou. Meus amados, vão entrando, curtindo, compartilhando a live. Então o rei Senaqueribe enviou uma carta, um decreto, uma carta para o rei Ezequias. O rei Senaqueribe enviou uma carta para o rei Ezequias, essa carta foi uma carta de ameaça, não foi uma carta de como está tudo bem, não. Foi uma carta de afronta, de ameaça, dizendo: você quebrou os meus ídolos na sua cidade? Então agora nós vamos entrar em guerra contra Israel. Nós vamos batalhar contra Israel e nós vamos vencer a guerra. O rei Senaqueribe enviou então essa carta de ameaça, querendo ele oprimir o povo de Israel. Mas então Ezequias convocou ali toda a cidade para orar, para jejuar, para descer em oração. Então os filhos de Corá, que era da tribo de Corá, desceram em oração, apresentando a Deus em oração, e ali foi quando Deus deu aos filhos de Corá esse Salmo 46, o qual eu li, dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que as águas se rungem, ainda que os rios sequem, há uma corrente que alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Então Deus deu esse salmo ali, esse salmo era lido diante do povo de Israel. Então, diante disso, o povo entendia que Deus era o refúgio deles. Deus é o nosso refúgio. Então, o Senhor
Deus falando com o povo, dizendo: não temas, Israel, porque eu, teu Deus, sou o teu refúgio. Não temas, Israel, porque eu, teu Deus, sou a tua fortaleza. Não temas, ó Israel, porque eu sou o teu socorro no dia da angústia. Não te esmoreça na fé, não entristeça teu coração, porque nesta peleja, Israel, sou eu o teu Deus, o Deus Yahvé. Sou eu que irei pelejar por vós, sou eu que lutarei por vós, sou eu que vou à frente desta batalha, sou eu que vou mover as águas, sou eu que vou lutar contra essa nação do rei Senaqueribe, e nós iremos vencer, porque eu sou o Deus da guerra, eu sou o Senhor dos exércitos. Então, diante desse Salmo 46, Deus ali falando com a nação, inspirado ali pelos filhos de Corá. Então Deus fortalecia o povo de Israel com este salmo, e ali o povo de Israel começou a buscar, o povo de Israel começou a orar, o povo de Israel começou a clamar a Deus. Então, diante desse clamor, diz a palavra do Senhor que o povo de Israel agora se voltava totalmente voltado para o Senhor. E diz a palavra do Senhor que, mediante a carta do rei da Síria ameaçando, o povo de Israel agora pensou: como que vai ser? Mas o Senhor fortalecia eles com esse salmo. E agora então a Síria era um país o qual já estava acostumado, os seus avós, os avós do rei Senaqueribe, os seus pais já estavam acostumados a domar, a aprisionar, a escravizar o povo de Israel. Estava sempre acostumado a tentar mandar numa nação que não pertencia a eles, mas porque a nação de Israel, ela não pertence a homens. A nação de Israel, ela tem dono, e o dono de Israel se chama Jeová Rafa, o Deus Elohim, o Deus Adonai. É esse que é o Deus que é o dono de Israel. Eu quero te dizer que o Deus, que você, meu querido, você tem dono. Você não está só, o Senhor é o seu dono, é Ele que tem amparado você nos momentos de aflição, é Ele que tem te guardado nos momentos de dor, é Ele que tem te fortalecido nos momentos da prova. E eu quero te dizer: não tema o rei Senaqueribe que está se levantando, não tema esse gigante, esses demônios que estão se lutando contra a tua vida, contra a tua casa, contra o teu casamento, contra o teu trabalho. Não temas esse inimigo, porque o Senhor, o Deus Yahvé, o Senhor dos exércitos, é Ele que vai se levantar por ti. Então, diante de tudo isso, o povo Então agora o povo já estava mais calmo diante desse salmo, eles estavam mais confiantes no Senhor. Então eles sabiam que se eles orassem, se eles clamassem, se eles descessem na oração, Deus iria fazer eles vencer batalha. Deus iria estar na frente dessa guerra. Então não foi diferente. Mediante o povo se voltar para o Senhor, Deus estava ali guardando, Deus estava ali abençoando a sua nação e dando posse de vitória. Então entrou em guerra. Israel foi em guerra contra a nação da Síria, a nação do rei Senaqueribe, e Deus deu posse de vitória. Deus fez com que o povo vencesse a batalha. Deus fez com que o povo se fortalecesse nele, e eles tiveram coragem de lutar. E diz a palavra do Senhor que Deus, usando mais uma vez ali os filhos de Corá, dizendo: as nações, Israel, embraveceram contra vocês, mas eu levantarei e eu irei contra essa nação, eu irei pelejar. Eu, o Senhor dos exércitos, eu sou o Deus que estou convosco. Sou eu, não importa se as nações, se o inimigo está furioso, não importa se o inimigo está rangido como leão, eu sou o Deus que abato e jogo por terra todos aqueles que se levantarem contra você, Israel, porque eu sou Deus Yahvé, eu sou Deus dos exércitos. Então, diante disso, e o povo ali em batalha, mas vinha os filhos de Corá, fortaleciam o povo para que eles avançassem contra seus inimigos com coragem, porque para que Deus viesse fortalecer eles. Então os filhos de Corá dizendo, no Salmo 46, dizendo: aquietai-vos, Israel, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus.
Não ser, que eu sou teu Deus, eu serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre toda a terra. Eu vou dar posse de vitória e todas as demais nações vão ver que eu sou Deus na terra. Eu sou Deus de Israel e eu serei exaltado sobre toda a terra. Ou seja, Deus fez com que a nação de Israel vencesse a Síria e ali, quando todas as demais nações viu que Israel venceu batalha, destruiu um grande exército, porque ir contra a Síria era um exército muito numeroso, era um povo muito grande, era um povo forte, era um povo que sabia guerrear. Mas diante do Deus de Israel, eu quero ver quem é o soldado, quem é a nação que pode contra o Deus Jeová. Eu quero ver quem é a nação que pode contra o Senhor dos Exércitos. Não há quem não caia por terra, não há inimigo que fique de pé diante do Deus de Israel. Então o Senhor fortalecia, encorajava, animava o povo dele, dizendo: aquietai-vos, Israel, aquietai-vos e sabei que eu sou teu Deus, aquietais e saber que eu sou Deus, e eu serei exaltado entre todas as nações vão me glorificar, todas as nações vão entender que eu sou Deus da guerra, e eu luto por Israel, eu luto pelo meu povo. Eu quero te dizer nesta hora, não sei qual é a sua aflição, não sei qual é a prova, qual é a luta que você está enfrentando, mas eu quero te dizer, tão somente descansa e confia, te aquieta, descansa na presença do Senhor, porque Ele vai te dar posse de vitória, Ele vai te fortalecer nos momentos de aflição, Ele vai te sustentar nessa peleja, porque o Senhor é o Deus que lutará por ti. Nesta peleja não tereis que pelejar, porque Ele lutará por ti. Amém, meus amados? Então, diante disso, o povo então foi fortalecido, porque ele sabia que estava na frente, e todas as vezes que Israel ia em batalha, Deus sempre eles levavam a Arca da Aliança para estar ali, que era representando a presença do Deus de Israel. Então o Senhor sempre estava com o seu povo. Quando o seu povo se voltava para ele, o Senhor também se voltava para o seu povo. Então o Senhor só tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Deus ele só abençoa e luta por alguém, aquele que de fato se volta para o Senhor. Ah, mas Deus ele não ama o ímpio, ele ama o ímpio, mas ele não ama o pecado que o ímpio comete. Deus ele é misericordioso, mas ele não ama o pecado. Ele ama o pecador, mas o pecado não. Mas aquele que não quer, aquele que não se voltar para Deus, infelizmente, ele já está nas mãos, ele já vai perder batalha. Então, quero te dizer que Deus, ele é o Deus que assim como Deus fez o povo de Israel vencer batalha, Ele também vai fazer você vencer a batalha. O Senhor também fará com que você conquiste essa vitória, porque Ele é o Deus que te guarda. E Ele diz: aquietai-vos e serei exaltado em toda a terra. Aquietai e descansa, porque o Senhor é o Deus que lutará por ti. Amém, meus amados? Esta foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração e que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. Amém, meus amados? Tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Cristo? Tem alguém nessa noite que se encontra afastado dos caminhos do Senhor e quer reconciliar com Cristo nesta noite? Se tiver alguém, escreve: eu quero, porque eu estarei orando por você. Porque tem muitos pregadores aí que falam: tem alguém que quer aceitar a Cristo? Não, tem alguém que quer entregar a sua vida a Cristo. Porque aceitar, Deus, ele não precisa que ninguém o aceite. Ele é tão somente, ele quer alguém que se volte para ele com o coração aquebrantado. Quer entregar a sua vida a ele. Se tiver alguém nesta hora, eu estarei orando por você. Mas também, se não tiver, a palavra do Senhor diz que não é por muito falar que nós seremos ouvidos, mas é pelo Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que vai tocar, que toca nas vidas. Nós estamos aqui fazendo apenas o que de fato foi nos confiado. Pregar esta palavra que liberta, santifica,
batiza e leva para o céu. Essa palavra traz vida, essa palavra traz esperança. E Jesus quer trazer essa paz, essa alegria no seu coração nesta noite. Se não tem ninguém que o Espírito Santo possa conceder outra oportunidade. E assim eu quero encerrar a live orando por você. Quantos aqui quer receber alguma oração? Escreve eu quero. Porque eu sempre encerro as lives fazendo oração. Se tiver alguém que queira uma oração específica, mas se não tiver, estarei orando por todos assim mesmo. Amém, meus amados? Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor Deus me concede de estar aqui, ó Deus, trazendo a Tua palavra. A Tua palavra ela é poderosa, a Tua palavra ela penetra até a divisão da alma e do Espírito. Senhor, vem de encontro a cada homem, cada mulher, que o Senhor Deus possa derramar o Teu sangue, que o Senhor Deus possa operar segundo a Tua vontade, que o Senhor Deus venha trabalhar, meu Pai, em cada coração, em cada vida. E assim, ó Deus, eu te agradeço, derrama do Teu poder, fortalece o Teu povo e salva, liberta e transforma. E assim eu abençoo a todos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a todos vocês.